Aleluia, Senhor. Vou ler bem rápido, amados, porque o tempo já está passando. Lucas capítulo 19, versículo 1, versículo 2. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Este era príncipe dos publicanos e era rico. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Jericó, amados, era uma cidade muito próspera, uma cidade que foi governada por vários reis, Herodes Grande, também já reinou sobre Jericó. Jericó, amados e queridos irmãos, é uma cidade muito rica, tanto no comércio como na agricultura. Mas Jericó, amados e queridos irmãos, todas as ruínas que você imagina aconteceu sobre esta cidade. O rei Herodes Grande, ele construiu um palácio sobre esta cidade chamada Jericó. E lá no pátio ele fez uma grande piscina, e lá ele afogou o seu próprio filho e tirou a vida dele. E Jericó, amados e queridos irmãos, para quem está lá, que buscava riquezas para suas vidas, encontrava, mas lá na frente, amados e queridos irmãos, a ruína iria acontecer. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, em Lucas capítulo 18, versículo 35, que Jesus, quando estava próximo de Jericó, um milagre na vida de um cego aconteceu. E quando Jesus entra em Jericó, um milagre acontece na vida de Zaqueu. Um homem que era chamado príncipe dos publicanos, ou seja, um chefe dos publicanos, uma cidade que financeiramente ganhava, uma cidade que era próspera em muitos bens materiais, e os impostos eram cobrados continuamente, todos os dias. E Zaqueu era o chefe dos publicanos, que cobravam impostos. E publicanos naquela época, amados e queridos irmãos, era perseguido. Publicanos era odiado pelo povo de Jericó, porque publicano, amados e queridos irmãos, cobrava imposto daquilo que eles ganhavam no seu dia a dia. E Jericó era uma cidade muito próspera, rica. Por quê? Porque na agricultura eles plantavam e tinha muita água para aguar essas plantações. E a Bíblia vai dizer, amados e queridos irmãos, que este homem chamado Zaqueu, ele não tinha felicidade no seu coração, ele não tinha felicidade na sua casa. E quando ele ouve que Jesus entra em Jericó, ele vai de encontro a Jesus. E quando ele vai de encontro a Jesus, amado, uma grande multidão tenta o sufocar, porque ele é pequeno em estatura, mas a sua fé, ela desce, ela engrandece, porque ele vai de encontro ao Salvador, o Deus vivo e verdadeiro, que é Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus. Eu não sei como está a tua fé hoje, mas eu creio naquilo que Jesus tem falado no meu coração e no coração, amados dos irmãos aqui nesta noite, porque o nosso Deus vai entrar com providência, o nosso Deus vai entrar em Jericó hoje para trazer resposta na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. As dificuldades vêm, a luta vem, a peleja vem, toca governo e sai governo, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. E quando nós, amados irmãos, extraímos a nossa fé em Jesus, a resposta ela vem do céu. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem era pequeno. A multidão tentou sufocá-lo para que ele não viesse ter a proximidade com Jesus.
Mas Jesus, amados e queridos irmãos, já estava determinado naquela cidade que pessoas iam se arrepender dos seus atos, vidas iam ser restauradas, famílias iam ser, amados e queridos irmãos, resgatadas, famílias estavam precisando da sua palavra. Eita glória, aleluia. E este mundo, amado, está sendo comparado como Jericó, um mundo de prosperidade, um mundo de riqueza, um mundo que se alegra muitas das vezes, amado, na sua face, mas a sua alma não tem alegria, o seu interior está vazio. E o nosso Jesus hoje, nesta noite, está para resgatar aquilo que Satanás te roubou e te entregar aquilo que ele tem te prometido. Glória a Deus! Oh, glória! Santo Deus! Zaqueu estava cansado. Zaqueu era próspero, era rico. Ele não poderia nem, amados e queridos irmãos, estar em locais para se divertir com a sua família, porque as pessoas tinham ódio de cobradores de impostos, de publicanos. Mas aquele homem, amados e queridos irmãos, ele vai ouvir de um Deus chamado Jesus, um homem, amados e queridos irmãos, que o nosso Deus colocou sobre esta terra. Ele desceu como forma humana para pregar a palavra verdadeiramente. E naquele momento, amados e queridos irmãos, que Zaqueu ouve que Jesus entra na cidade de Jericó, ele vai tomar uma decisão. Ele vai deixar bem materiais, ele vai deixar riqueza, ele vai deixar prosperidade, ele vai de encontro daquilo que a sua alma deseja, daquilo que a sua casa precisa. E quando nós renunciamos às coisas deste mundo para ir buscar a presença deste Deus amado, perseguições vão se levantar, multidões vão querer te sufocar, mas o nosso Deus amado, ele já está direcionado para ti. Ele já sabe o desejo do teu coração, mas para isso você tem que se humilhar na presença. Mas para isso você tem que subir até em cima, para que o nosso Deus venha ver o teu sofrimento, o teu sacrifício, para que ele possa operar. A Bíblia diz que Zaqueu subiu em cima de uma figueira muito alta, mas Jesus já estava, amado, sentindo o desejo do seu coração. Não precisa tu contar para ciclano, nem para fulano, porque Jesus, ele sabe do que tu precisa. Jesus, ele sabe das tuas dificuldades. Jesus, ele sabe das pedradas que o mundo tem jogado contra ti. Jesus, ele sabe da multidão apontando o dedo para ti. Jesus, ele sabe do desejo do teu coração. E ele entrou aqui, amado, ele desceu aqui sobre essa igreja para te dizer nesta noite que ele vai de encontro à tua casa. Ele vai de encontro porque ele achou fé. Ele achou fé, assim como Zaqueu. Ele creu no Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Se você entrou aqui hoje, amado, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir uma palavra de conforto ao teu coração, uma palavra de renovo, uma palavra que vai edificar a tua casa, eu creio que o Senhor vai te confortar nesta noite. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave
O meu jugo é leve, glória a Deus, aleluia. E eu creio naquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, para trazer para a igreja nesta noite. Não desiste quando a multidão se levantar contra ti. Não desiste quando a potestade do inferno se levantar para querer te abater, porque o Senhor está a caminho. O Senhor vai descer. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, igreja. Aquilo que o nosso Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que o nosso Jesus, Ele falou, está falado. Ele vai fazer porque Ele nos ama, a igreja do Senhor. Mas para isso nós temos que acreditar. Para isso a fé, ela tem que descer sobre nós, amados e queridos irmãos. Porque Jesus encontrou fé naquele homem. No versículo 9 e 10, amados e queridos irmãos, Deus viu fé naquele homem. Deus viu fé dentro daquele pequeno homem que em estatura era muito pequeno, mas de fé era grande, a sua fé era grande. E quando nós acreditamos no agir de Deus, quando nós acreditamos na palavra do Senhor, quando nós acreditamos que o nosso Deus vai entrar com providência dentro do nosso lar, amados e queridos irmãos, vai ser abençoado. Deus vai dar salvação para os nossos familiares. Deus vai dar salvação para aqueles que te ouvem. Deus vai entrar com providência, amado. Sabe por quê? Porque você tem renunciado os bens materiais. Porque os bens materiais aqui é passageiro, onde a traça, a ferrugem vai consumir. Mas quando nós ajuntamos tesouro para o céu, o nosso Deus se comove ao teu respeito. Aleluia, Deus. E nós estamos aqui hoje confiando no Senhor, acreditando que o nosso Deus vai entrar para fazer milagres acontecer, para fazer cego enxergar, para fazer, amados e queridos irmãos, onde não tem alegria, que a alegria venha se expandir. Então, igreja do Senhor, Deus, Ele vai descer sobre esta terra. E Ele quer encontrar fé sobre cada um que foi escolhido por Ele. Oh, glória a Deus! Então não adiantamos, amados irmãos, trocar os nossos familiares por bens materiais, trocar o nosso ente querido, amados, por bens financeiros. Mas se nós clamarmos ao Senhor, entregarmos as nossas dificuldades em suas mãos, entregarmos aqueles que nós amamos para que o Senhor venha cuidar, para que o Senhor venha zelar os problemas na nossa vida, se nós entregamos na mão do Senhor aqueles que nos apontam, aqueles que nos criticam, o Senhor vai entrar com providência, porque o Senhor entrou com providência na vida de Zaqueu. É um exemplo de vida para mim, para você, é um exemplo de vida, amados, que nós devemos olhar para este pequeno homem e seguir os seus passos, e seguir aquilo que ele desejou no seu coração. Felicidade para ele, felicidade para a sua casa, a servir a um Deus que é vivo e verdadeiro, que se chama Jesus de Nazaré. Porque passará todas as coisas nesta terra, mas a sua palavra não passará. A sua palavra, amados e queridos irmãos, vai percorrer os quatro cantos desta terra. Assim eu creio na palavra do Senhor. E aonde estiver os teus, amado, se você clamar por Ele, se você interceder por Ele, o nosso Deus vai entrar com providência no teu lar. O nosso Deus vai entrar com providência na vida dos teus familiares. Então, amados e queridos irmãos, aquela cidade era muito rica, mas aquela cidade, amados, tinha um devorador. Um devorador, amados e queridos irmãos, que fez com que aquela cidade, desde da sua criação, viesse a ter ruínas. Mas quando Jesus pisou seus pés sobre aquela terra, um milagre aconteceu. A luz, amados e queridos irmãos, resplandeceu sobre aquele lugar. Porque Jesus, ele diz, amados e queridos irmãos, na Bíblia diz, amados,
porque eu sou a luz do mundo, e quem está em mim não andará em treva, mas, amados e queridos irmãos, andará na luz, e terá a luz da vida. Ou seja, amados e queridos irmãos, quando nós estamos na presença de Jesus, aonde nós pisamos os nossos pés, aonde nós colocamos as palmas dos nossos pés, amados e queridos irmãos, e clamamos a Ele, a resposta vem. O brilho do Espírito Santo, ele cai sobre aquele lugar, e as obras das trevas têm que ser desfeitas. Ou seja, aquele homem era apontado, aquele homem era criticado, aquele homem carregava o sofrimento, amados e queridos irmãos, por muito tempo. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus trouxe salvação para a sua casa, Jesus trouxe salvação para o seu lar, Jesus trouxe resposta, e Ele disse: Senhor, eu darei tudo para os pobres, eu darei tudo para eles. Ou seja, amado, Jesus viu a sinceridade no coração daquele homem. Da mesma forma somos nós. Nosso pastor trouxe uma palavra aqui e falou de duas viúvas. A primeira, em 1 Reis, capítulo 17. E depois, amados e queridos irmãos, nós vamos ouvir de outra viúva que só tinha uma única refeição. Uma única refeição na sua vida. Mas quando Deus usou o profeta com autoridade, amado, para que ela viesse fazer para ele primeiro, ela não foi interrogar, ela não foi dizer não, ela acreditou, ela perseverou, e Deus entrou com providência naquele lar. É assim na nossa vida, quando nós entregamos nas mãos do Senhor e não interrogamos a Ele por nada, amado, o agir de Deus acontece na nossa vida e na vida da nossa família. E assim, amados e queridos irmãos, eu já agradeço essa rica oportunidade de trazer essa palavra para cada um de vós.